aniversário do meu sobrinho Diego Lima. Meu sobrinho, em primeiro lugar, saúde, e o resto você corre atrás. Que você realize todo o seu planejamento cotidiano. Parabéns, meu sobrinho Diego Lima. Que Deus abençoe a sua trajetória. Meus amigos da Rádio Terra FM Brasil, programa do dia, apresentação e direção deste amigo de vocês, Dorivan Lima. Meus amigos, hoje o Brasil está parado. 1º de maio é um dia importante para toda a população brasileira que trabalha em prol do nosso país. Mas eu não vou comentar muito não, porque vamos deixar as coisas acontecer. Os problemas do nosso Brasil: corrupção, mentiras, desemprego, fome, violência, perseguição, educação, saúde e outros. No passado, 14 anos de governo petista foi a maior decepção para a população brasileira. Eu já comentei em programas anteriores, mas a população brasileira sabe que foi um governo que enganou toda a população brasileira. Meus amigos, atual governo Lula, rombo nas contas públicas, o Brasil está literalmente quebrado e uma parte da população na pobreza. Meus amigos, eu vou direto, certo, aos problemas que eu acabei de mencionar. A classe política brasileira, a nível municipal, estadual e federal, a preocupação deles é uma só: é com a eleição que no corrente ano vai se realizar no Brasil para vereadores e prefeitos. Eles querem ir para a reeleição, em todo sentido, eles estão trabalhando com essa finalidade, e cada município abandonado pelas câmaras municipais e pelo prefeito atual. Porque a preocupação da classe política é aumentar o seu patrimônio, o seu poder e continuar na política, enganando o eleitorado cearense e brasileiro. Isso aí não vai mudar. Há mais de 40 anos que esses políticos vêm enganando a população brasileira. É o que eu digo: enquanto a população brasileira, o eleitor, não fazer uma reflexão e mudar o perfil da sua linha de pensamento, quando chegar na época da eleição, que você pegar seu título de eleitor e fazer seu dever cívico, você tem que fazer o seguinte: fazer uma renovação total, fazer uma varredura na classe política, principalmente neste ano, que é eleição para vereadores e prefeitos. Vamos acabar com a reeleição. Como assim? Cada eleitor e cada eleitora tem um compromisso: nada de reeleger prefeitos e vereadores, porque aí é 4 anos que eles vão estar no poder e nada ele vai fazer pela população de cada município. Porque é o seguinte: não acredite na classe política, porque essa classe política, se em 4 anos eles não fizeram nada, não vai ser daqui a 4 anos que vai fazer. Escute o que eu estou dizendo. Por isso que eu digo: pense no seu município, pense no seu estado, pense na sua região nordeste e pense no Brasil. Vamos mudar, vamos fazer uma renovação e não reeleger nem vereadores e prefeitos. Vamos colocar sangue novo na classe política
Porque se você não mudar, não escolher a pessoa certa, que tem um projeto para o seu município, certo? Aí você vai passar 4 anos sendo enganado, continuando sendo iludido, e aí não tem mais jeito. Porque depois de eleito, os políticos, eles mudam de endereço, mudam de telefone, mudam de assessores, e quando você procura eles na Câmara Municipal ou na Prefeitura, você é barrado por aqueles que são seus assessores, e você não vai ter condições de ter diálogo certo com esses políticos. Por isso que eu digo, vamos mudar o perfil de cada município, porque se não houver uma mudança, nós vamos passar 4 anos na peia, certo, das decepções, improvação, porque vai continuar. Por isso que eu digo, o Brasil tem que mudar, mas mudar para melhor, porque eu não quero nem falar dos políticos, que hoje ninguém pode falar nome de político, hoje ninguém pode questionar, ninguém pode opinar, porque você vai sofrer sanções. Mas a população brasileira, ela tem que entender uma coisa: se você quer um esclarecimento, você vai ter que procurar nas redes sociais, porque a imprensa marroneira do nosso país, toda ela está comprometida com a classe política a nível municipal, estadual e federal. Por quê? Porque eles recebem verbas publicitárias para divulgar o que não acontece no município, no estado e no Brasil todo. É só você verificar os prefeitos do seu município, certo? O governador do seu estado e o presidente da República. O presidente atual é liberando recursos para deputados federais, senadores, certo? É aumentando a carga tributária. Até agora, certo? Ele assumiu mais um mandato em janeiro de 2023. Hoje, 1º de maio de 2024, ele não fez uma obra. O que ele fez foi viajar, mentir, aumentar a carga tributária, enganar a população, perseguir a população brasileira, perseguir os políticos. É um ditador e ele quer implantar o comunismo no Brasil. Se vai acontecer, o tempo dirá, porque as Forças Armadas, a Polícia Federal, o Poder Judiciário está ao lado do presidente atual. Por quê? Porque ele planejou no passado, ele aparelhou, ele tem uma amizade fechada com o Poder Judiciário a nível estadual e federal, porque ele quer tirar proveito e está tirando. É tanto que o governo atual, ele pinta e borda, diz o que quer, persegue todo mundo, ele casa e batiza e não acontece nada. E para completar, tem o MST, que vem invadindo fazendas, sítio, propriedade, certo? Tomando as terras, danificando a Embrapa. Quer dizer, porque esse MST é uma organização criminosa. Ela não tem endereço, não tem sede, ninguém sabe quem são o pessoal responsável, de onde vem o dinheiro. Eles chegam invadindo fazendas, tocando fogo, chegam em vários ônibus, traz aproximadamente em torno de 1.000 ou 2.000 pessoas para invadir as fazendas, certo? E aí é um problema para os donos de fazenda, donos de sítio, e o governo federal, o governo estadual, fica todos de braços cruzados. Agora, isso não acontece no estado de Minas Gerais, no estado de Goiás e no estado de São Paulo, como também no Rio Grande do Sul. Mas a situação a nível nacional é uma história. As autoridades todos de braços cruzados. E para completar, certo? Aqueles que comandam o nosso Poder Judiciário viajaram para o exterior, para Londres, fazer uma reunião, certo? Reunião essa que ninguém sabe para quê, qual é a finalidade, porque os problemas do Brasil têm que ser resolvidos aqui no Brasil, não é em Londres. Por que que eles não visitam os estados brasileiros, as capitais, e procuram dialogar com a classe empresarial, com os profissionais liberais, com a classe política, com o governador do estado, e encontrar uma solução para o descaso
que está acontecendo no Brasil, porque o brasileiro não tem mais como dialogar, como pensar no país, como criticar os políticos, pedir explicação do que está acontecendo. Quer dizer, está difícil, porque o brasileiro está sendo amordaçado, as redes sociais, e eles determinam, certo, que todos os brasileiros têm que fazer. Ou seja, atualmente quem está mandando no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Está fazendo leis, alterando leis, mandando prender, mandando soltar e dizendo o que é que a classe política a nível municipal, estadual e federal tem que fazer. E o presidente da República é só arrecadando dinheiro, aumentando os impostos, certo? Liberando recursos para os seus aliados, para banqueiros, aquelas empresas que no passado quase que quebraram o Brasil, estão voltando aí, e até agora ele anunciou várias obras e nenhuma obra foi realizada. O Brasil continua desamparado. O governo federal até agora não realizou uma obra. A fome aumentando no Brasil, a educação sucateada, o ensino sucateado, é uma insegurança, o crime aumentando, a violência, as facções dominando certos estados da federação, e não existe uma ajuda para as empresas de pequeno e médio porte por parte do governo. E aqueles grandes empresários é que têm ajuda do governo federal e do governo estadual. E aqueles profissionais liberais estão todos em dificuldades, é muita fome no Brasil, no Nordeste brasileiro, muita gente passando fome, não tendo uma alimentação adequada. Eu não vejo por parte dos prefeitos, do governo do estado, do governo federal, procurar uma solução para resolver o problema da população brasileira. E agora estão querendo legalizar o aborto, legalizar a cocaína, maconha, droga, e aqueles pequenos crimes não fazer B.O. Quer dizer, e os presídios, o pessoal fugindo com facilidade, certo? O governo federal não investe na segurança do brasileiro. O brasileiro sai para trabalhar, para ir para o colégio, para passear e para ir para o médico, não sabe se volta. As estradas sucateadas, certo? A insegurança em todo o Brasil. Os empresários estrangeiros têm medo de investir no Brasil, porque não existe uma segurança. Aqui no Brasil, as coisas mudam de manhã, mudam de tarde, mudam de noite. Existe uma insegurança jurídica, existe uma insegurança da sociedade. Ninguém tem segurança, é sequestro, é roubo, é assalto, é crimes e mais crimes. E o nosso poder judiciário simplesmente não resolve o problema. E os governantes estaduais, que são responsáveis pela segurança de cada estado, e o governo federal, simplesmente o Brasil está aumentando a violência, aumentando a fome. E digo mais, o Brasil está literalmente quebrado. Tem empresas que estão tendo dificuldade de sobreviver, pagar seus impostos, pagar seus funcionários, as suas obrigações sociais, seus fornecedores e manter a empresa. E muita empresa fechando, aumentando a violência, porque a pessoa que fica desempregada não sabe o que fazer, certo? Aí vai partir para quê? Para a criminalidade aumentando, as facções aumentando. Quer dizer, o Brasil está sucateado em todos os sentidos, e o poder judiciário, podendo tomar as providências, simplesmente viajando para o exterior, fazendo palestras, reuniões, nós não sabemos de que se trata, e o Brasil certo, desassistido pelos governos municipais, pelos governos estaduais, pelo poder central e pela justiça a nível estadual e federal. É um desgoverno total, e o Brasil está virando uma Venezuela, uma Cuba. É muita fome que está no Nordeste, pessoal que fizeram o L, passando fome, é o desemprego, as empresas fechando, não circula mais dinheiro. Tem pessoas que têm um restaurante, que o alimento você tem que se alimentar todo dia. Você tem um restaurante de um amigo meu, ele não está
está mais vendendo, o pessoal não está procurando para comer, está difícil. Meus amigos, eu que ando na região metropolitana de Fortaleza, eu vejo muita gente nas lanchonetes, certo? É na hora do almoço, comendo uma coxinha e um caldo de cana, um refrigerante. Quer dizer, o pessoal hoje que trabalha no comércio e na indústria, na região metropolitana de Fortaleza, eles não estão indo mais almoçar em casa. Primeiro, o transporte sucateado é distante, eles não têm transporte, certo? As empresas, às vezes, dão a alimentação, mas às vezes ele pega o dinheiro da alimentação, guarda para comprar alguma coisa para levar para casa. Aí o que ele faz? Aí ele vai para uma lanchonete, pede uma coxinha, pede um pastel, pega um refrigerante, aí come, e o resto do dinheiro ele leva para a casa dele, para comprar alimentos para a esposa e para os filhos. Meus amigos, está muito difícil a situação da população brasileira. E os governantes, todos aí, certo? Simplesmente só planejando, certo? A eleição de outubro do corrente ano, que vai ser eleição para vereadores e prefeitos. Eles estão aí com dinheiro guardado para comprar o voto do eleitor, que ainda tem eleitor que vota. Você, eleitor cearense, você, eleitor brasileiro, não vendo o seu voto, não vendo o seu pensamento, você tem que votar no candidato que tem um projeto para o seu município, porque se você errar na sua escolha, vai ser 4 anos de peia, de dificuldade, porque depois que os eleitores, certo, votarem nos vereadores e prefeitos, eles viram as costas, aí vai ser 4 anos de aperreio. Porque o Brasil tem que mudar, meus amigos. E para o Brasil mudar, está na mão de cada eleitor brasileiro. E cada eleitor, é para o seu título de eleitor, o seu dever cívico, você tem que fazer uma varredura nas câmaras municipais, nas prefeituras, e eleger sangue novo, pessoas que têm um projeto, certo, para o seu município. Porque se você não fizer isso, vai ser 4 anos de muita corrupção. E quando chegar em 2026, que vai ter eleição para a presidência da República, para deputados federais, senadores, governador, você tem que botar a mão na consciência, tem que pensar, vamos escolher novos deputados federais, novos senadores, e nada de reeleição. A reeleição é o mal que consome a população brasileira, porque a reeleição, o Brasil é caminhando para trás que nem cada dia. E tem mais, o governo atual, ele está trabalhando de todas as maneiras para implantar o comunismo no Brasil. Ele está desarmando a população brasileira, desarmando a Polícia Federal, as Forças Armadas, certo? Está sucateada, ele não está investindo na segurança, ele está investindo em deputados federais e senadores, porque ele quer ir para a reeleição. Ele já tem uma idade avançada, ele não tem saúde suficiente, e com certeza a população brasileira não vai querer ele de volta, porque foi a maior decepção quando ele governou o Brasil em 8 anos para trás, governo do PT. Foi pedalada fiscais, corrupção, certo? E a Operação Lava Jato, ele foi até preso, passou 582 dias preso, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, e aí Edson Fachin e outros ministros encontraram um jeitinho brasileiro e tiraram ele da prisão e fizeram um jeitinho para anular ou pegar os processos, colocar no arquivo morto. Aí ele foi para a eleição, foi eleito. Até hoje a população brasileira não aceitou o resultado da eleição, mas ninguém pode discutir, certo? Porque o Supremo Tribunal Federal já disse que ninguém pode discutir, ninguém pode criticar, e acabou-se. Aí o que é que acontece? A população brasileira não acredita no governo atual, mas ele está fazendo de tudo para acoplar classe política, certo? Para, quando chegar na época da eleição, ele ir para a reeleição. Ele quer continuar no poder do Brasil. Ele quer implantar o comunismo no Brasil. E se isso acontecer, meus amigos, é o fim da população brasileira. Aí todos os bens de brasileiros e brasileiras passarão para o governo comunista. E aí nós vamos perder tudo que nós temos. Aí nós vamos trabalhar para o governo, vamos ter só 2 refeições, vamos ter internet, vamos morar em centros de concentrações, nós não podemos sair do Brasil,
certo? Vamos cancelar nossos passaportes, aí fica difícil, nós vamos ser uma Venezuela, uma Cuba, aí, meus amigos, você vai ver com quantos paus se faz a porteira. É o que eu digo, nós estamos comendo o pão que o Lula amassou, e aqueles que fizeram ele, está passando fome e prejudicou a maioria da população. Aqueles que têm dinheiro ainda está sobressaindo, e nesse país, quem tem mais privilégio é o Poder Judiciário. Eles têm tudo do bom e do melhor, e o velho Rui Barbosa no passado disse que a maior ditadura é do Poder Judiciário, porque nós não temos a quem recorrer. E Lula, ele aparelhou a Justiça Estadual e Federal, ele pinta e borda, ele diz o que quer, faz o que quer com o nosso país, e não sofre nenhuma como se diz, sanções da Justiça Federal. Ele pinta e borda, é todo mundo ao lado dele, ele está fazendo um desgoverno, é um rombo nas contas públicas do nosso país. O Brasil está literalmente quebrado. Se o Brasil está quebrado, faça ideia os estados e os municípios. Meus amigos, está difícil a situação do Brasil e vai continuar. É muita fome no Brasil, no Nordeste brasileiro, no estado do Ceará e na região metropolitana. É muita gente passando fome, perdendo seus empregos, empresas fechando, e eu não vejo por parte dos governantes, a nível municipal, estadual e federal, tentar uma solução para ajudar as empresas do nosso país. Infelizmente, essa é a realidade. Não adianta eu trazer notícias aqui, que está sendo divulgada nos grandes jornais, porque ali tudo é notícias fabricadas, e eu me baseio pelos fatos reais que eu vejo no dia a dia na região metropolitana de Fortaleza. É muita gente passando fome, andando na rua que nem um zumbi. Aqui no nosso estado não existe saúde, não existe educação. Eu digo que eu sou vítima, eu tive problema de saúde, ainda estou tendo, e estou tendo dificuldade de um atendimento médico, porque é difícil. A saúde pública, a nível municipal, estadual e federal, deixa muito a desejar. Você procura, você só vai ser atendido daqui a 2 anos, não tem medicamento, não tem médico, a SUPA está faltando médico, está faltando enfermeira, faltando equipamento, faltando ambulância, faltando o pessoal para trabalhar, como também na educação. Quer dizer, o Brasil está de cabeça para baixo, é o desgoverno do Lula, o desgoverno do Eumano de Freitas, e a classe política só se preocupando na reeleição, na eleição que vai acontecer para vereadores e prefeitos em outubro do corrente. Então, meus amigos eleitores, pense no seu município. Vamos renovar, nada de reeleição. Vamos colocar sangue novo para a Câmara Municipal e para o Executivo Municipal, as prefeituras. Vamos renovar, porque a reeleição é o maior mal que existe numa sociedade de um país. Por isso que eu digo, o Brasil está no fundo do poço, o Poder Judiciário é quem manda e desmanda, e o Executivo e Legislativo não pode fazer nada, porque a nossa Constituição Federal Brasileira, que foi assinada pelos constituintes em 1988, ela está no arquivo morto, e cada ministro do Supremo Tribunal Federal tem a sua Constituição particular. E Alexandre de Moraes é quem manda no país, ele é que altera as leis, que modifica as leis, faz as leis e que diz o que a população brasileira, os políticos a nível municipal, estadual, federal tem que fazer. As empresas do exterior têm medo de investir aqui no país, como também o mercado interno, os empresários também têm medo, porque existe uma insegurança jurídica no país. As coisas mudam de manhã, de tarde, de noite, e para completar, não está circulando dinheiro para vendas e prestação de serviço. O dinheiro está circulando na mão do Poder Central, que é o Ministério da Fazenda, que tem Fernando Haddad, arrecadando dinheiro para o Lula gastar, viajar e distribuir para deputados federais, senadores, comprar o parlamento, certo? Para aprovarem as medidas provisórias de interesse de Lula da Silva e não de interesse da população brasileira. A população brasileira está desassistida
em todos os sentidos, a nível municipal, estadual e federal. Meus amigos, o Brasil está no fundo do poço, o Brasil está literalmente quebrado, como os estados e cada município. E a população brasileira passando fome, principalmente na região metropolitana de Fortaleza. Então, meus amigos, essa é a situação atual do Brasil. Não adianta hoje, 1º de maio, se comemorar, parou as empresas, hoje tudo parado, nada está funcionando, e a população cada dia passando dificuldade, fome, está difícil, e o Brasil é o país que tem mais feriado no mundo, quando o Brasil deveria produzir para a população brasileira. Nós só temos um direito, é quando chegar na eleição, eleger os políticos e, no final de mês, pagar nossos impostos a nível municipal, estadual e federal. E o retorno é zero, porque o Brasil, a carga tributária é a maior do mundo, e o retorno para a população brasileira é praticamente nada. A saúde sucateada, a educação, a segurança, falta tudo, certo? Hoje você não tem nada de bom. O social, para toda a população, deixa a desejar. Agora, a corrupção é aumentando de manhã, de tarde, de noite, e agora o governo federal quer legalizar o uso e a venda da maconha, da cocaína e da droga, e quer também legalizar o aborto. É o fim da sociedade brasileira, das empresas, da família, das religiões. Nós estamos numa situação difícil, e os governos municipais, os governos estaduais, o governo federal, ele não se preocupa com a população brasileira. Meus amigos, essa é a situação que eu vejo no nosso país. Infelizmente, essa é a verdade. Mais uma vez, eu reforço aqui e quero parabenizar o trabalho do meu primo e amigo Rogério Miranda, que ele é natural de Ubajara, certo? Que ele está fazendo um belíssimo trabalho nas redes sociais. Meu primo, você está no caminho certo, continue assim, porque você está esclarecendo a população brasileira do que está acontecendo no nosso país de ponta a ponta. E também quero parabenizar, reforçar o aniversário hoje do meu sobrinho Diego Vitor. Ele está lá com a sua família, comemorando. O importante, Diego, é saúde. O resto é corre atrás. Se a pessoa não tiver saúde, não tem nada. O resto é de correr atrás. Então, meus amigos, eu quero pedir a Deus a proteção para toda a população do mundo e principalmente para a população brasileira que está em dificuldade. Vou repetir. Eu peço a Deus a proteção para a população da humanidade e também para a população brasileira que está em grande dificuldade, é o desemprego, é a violência. Quer dizer, está difícil a situação da população brasileira, porque os nossos governantes, a nível municipal, estadual e federal, deixam muito a desejar, e atualmente é o poder judiciário que manda e desmanda do Brasil, e a população brasileira, que são os donos do país, que nós é que elegemos vereadores, prefeitos, governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores. E o pessoal do Supremo Tribunal Federal, eles não foram eleitos pela população brasileira, mas atualmente eles estão agindo como se fossem eleitos, estão alterando as leis, fazendo leis, modificando as leis. Cada ministro do Supremo Tribunal Federal tem a sua Constituição particular, e Alexandre de Moraes é quem manda. Os 10 ministros que eu estou escalado, e Alexandre de Moraes é que manda no Brasil de ponta a ponta. Lula da Silva é só cuidando do dinheiro, aumentando a arrecadação, aumentando a carga tributária, e o MST invadindo as fazendas e propriedade em todo o território nacional, com exceção do estado de Minas Gerais, de Goiás e de São Paulo. Meus amigos, vamos pensar no Brasil em outubro do corrente ano. Você tem que escolher o melhor pré-candidato para vereador e para prefeito. E quando chegar em 2026, fazer a mesma coisa, escolher os candidatos a deputados federais, governadores, senadores e o presidente da República, aqueles que têm projeto para o nosso país.
Essa é a orientação que eu digo, porque as redes sociais é a comunicação do momento que você sabe que nós informamos em tempo recorde, porque a imprensa marronzeira, eles só pensam em dinheiro e publicidade, eles divulgam o que o prefeito, o que o governador e o presidente da República têm interesse. Então, meus amigos, tenham uma boa tarde, uma boa noite e até o próximo programa. Eu espero que Deus abençoe todo o mundo e principalmente a população brasileira. Fui!